Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César e esse é o canal Teatros Vampiros. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria contar, na verdade, uma história que eu vivi há muitos anos atrás, quando eu era da igreja. Eu era bem novinho, eu devia ter mais ou menos uns 16 anos, ou seja, eu tenho 46 anos, uns 30 anos isso. E foi num domingo à tarde, um domingo de muito calor, muito sol, no Rio de Janeiro, aquele calorão de verão. E eu lembro que na época a evangelização era aos domingos. E eu doido para ir para casa, a evangelização estava demorando muito, né, nessa época. Eu era bem novinho. Eu lembro que nesse dia eu estava sendo muito questionador, eu estava questionando por que eu estava na igreja. O calorão daquele, eu poderia estar na praia, então eu estava como qualquer adolescente questionando por estar ali. E eu lembro quando eu cheguei da evangelização, por volta de 5 horas da tarde, no domingo, um colega me chama e pergunta para mim se eu poderia fazer a visita com o rapaz. E o rapaz parecia estar bem desesperado. Eu falei, posso sim. Doido para ir embora, eu falei, tá bom, posso. Aí eu perguntei para o rapaz onde era a visita. E ele falou que era no Hospital Píneo, em Botafogo. E eu estava em Bom Sucesso. Olha só a distância. Isso 5 horas da tarde, 5 e pouco da tarde. Nem deveria mais haver horário de visita. Eu falei, cara, mas é muito longe. Aí, por favor, cara, vai comigo. A minha esposa foi internada, eu estou desesperado. Eu quero só que alguém vá lá fazer uma oração por ela e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou com você. Eu sei que eu fui com ele. Aí chegamos lá, já era de noite, já devia ser umas quase 7 horas, 6h30 da tarde, negócio assim. Já estava escurecendo de noite já. E aí o segurança nos barrou. Falou, não, cara, já acabou há muito tempo o horário de visita, vocês não podem entrar. Aí ele falou lá, cara, minha esposa, ela foi internada hoje, por favor, deixa eu te entrar. Esse rapaz vai fazer uma oração por ela e tal, não sei o quê. Nisso o rapaz deixou eu te entrar, então entramos no hospital, aí havia um salão enorme assim, no Píneo. Quando eu vi aquelas pessoas com problemas psiquiátricos, cara, gritando, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu já estava com medo. Eu já não estava num bom dia. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara, eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada por esse pessoal, gente. Isso aqui é um problema psiquiátrico. E aí, eu sei que a gente começou a procurar a esposa dele e de encontrou ela assim no leito, assim no cantinho. Aí foi, abraçou ela e tal, ela não conseguia nem ficar em pé, tão dopada que a mulher estava. Eu sei que a gente deu as mãos, eu segurei ela de um lado, ele segurou ela do outro lado, porque ela estava muito grogue, né? Ela estava com muitos remédios. E eu lembro que eu fui fazer oração. E na oração eu usei uma passagem que Jesus falou, que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas, ele estaria presente. E eu sei que a oração foi bem rápida, foi bem objetiva. Porém, quando eu começo a oração, eu senti algo muito poderoso dentro de mim. E esse é o objetivo de contar essa história. Quando eu começo a oração, eu estava me sentindo muito pequeno diante daquele problema. Eu falei, cara, eu não tenho condições nenhuma de fazer nada. Na minha mente, eu pensando assim. E quando eu começo a fazer a oração, é como se o poder tivesse me invadido. Eu comecei a me sentir um gigante, uma pessoa muito poderosa. Eu comecei a me sentir alguém, quase um Deus, cara. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Toda aquela insegurança foi embora, aquele medo. E parecia que eu era muito maior do que meu corpo. Tanto é verdade que quando eu fui embora com ele, eu estava me sentindo estranho. Eu estava me sentindo uma pessoa diferente. Eu falei, cara, será que está acontecendo alguma coisa no meu corpo que eu não estou conseguindo perceber? Eu sei que eu cheguei em casa, a minha mãe na época perguntou, meu filho, o que houve? Por que você está chegando essa hora e tal? Porque já era tarde já. Eu falei, mãe, eu fui no hospital com um rapaz aí. Aí eu fui correndo pro banheiro, e aí eu fui me vendo no espelho. Eu falei, não tem nada demais, eu tô normal. Mas por dentro eu estava me sentindo alguém poderoso, alguém diferente, muito diferente. Eu não estou falando de emoção não estou falando de arrepios não. Eu estou falando de poder mesmo. Um poder como eu nunca
senti na minha vida. Tanto é que eu nunca voltei a sentir isso de novo. Eu tenho 46 anos e nunca mais senti nada parecido com aquilo. Passou um tempo, alguns meses depois, eu comecei... Alguém estava me gritando na rua. Moço, moço, moço. E aí, eu vi que era uma mulher. Eu falei, oi senhora, o que houve? Você não está lembrado de mim, não? Eu falei, poxa senhora, eu não estou lembrado não. Quem é a senhora? Eu sou aquela pessoa que você visitou lá no hospital, no Pinel. Eu falei, senhora, é você? Porque eu não tinha minha... Ela estava muito dopada, a mulher mal conseguia erguer a cabeça. Eu também estava um pouco eufórico com aquela situação. Então realmente eu não tinha observado o rosto dela, nada disso. E eu perguntei para ela se ela estava bem. Ela falou assim, estou muito bem, moço. Eu só queria te agradecer porque você foi naquele domingo lá me visitar e tal. Eu queria agradecer a sua oração por mim. E ela estava com a filhinha no colo. Por que eu estou contando essa história, pessoal? Eu estou contando porque eu só vivi isso na minha vida uma vez. Eu já tive algumas experiências, mas nunca nada parecido com isso. Foi a primeira vez que eu me senti uma pessoa poderosa de verdade. Um poder brotando dentro de mim. Mas um poder silencioso. E por que eu estou falando isso? Nós vivemos dias de muitos barulhos. Hoje a religião faz muito barulho. Principalmente a religião evangélica. Você vê as pessoas cantando alto, orando alto. É uma presepada danada, é um tal de falar em línguas. O cantor mal começa a cantar a música, já começa a orar balaxi, cantar balaxi. A gente sabe que isso, cara, não tem nada a ver com Jesus. Jesus, tudo dele tinha um propósito, tudo tinha um porquê, tudo tinha um objetivo. Jesus, tudo que ele fazia com um propósito final. E ele era simples, ele era objetivo, ele era prático. Jesus era silencioso. Jesus aconselhava as pessoas a quando orarem em silêncio, em secreto, pois em secreto o Pai responderia. Ele até disse, não faça como os fariseus, que ficam falando alto em praça pública, mas entra no seu quarto e em secreto fala com o seu Pai, pois em secreto ele te responderá. E a gente vê que hoje essas igrejas, elas são barulhentas. Elas precisam de barulho para chamar atenção, porque eles não têm a essência de Cristo. E como eles não têm a essência de Cristo, eles precisam da aparência para poder chamar a atenção do povo. Eu quis trazer essa mensagem hoje, porque eu acho importante, cara. Eu acho que a gente está vivendo dias difíceis. Nós não sabemos onde isso vai parar, mas uma coisa eu sei, que todos devemos fazer, que é verdadeiramente, um cuidar do outro. É esse o amor verdadeiro que o verdadeiro Cristo ensinou. Tá bom? Obrigado e até a próxima.